Fala galera, aqui é o Drake. O que você faria se fosse um dublê que recebeu uma segunda chance no trabalho, mas após fazer isso acabasse envolvido em uma grande trama de crimes? Começamos vendo a história dos dublês dos filmes de ação, que mesmo não recebendo os créditos, dedicam suas carreiras e seus corpos para fazer todas as grandes cenas de cinema. Daí conhecemos o profissional Colt, que é um dos maiores dublês de Hollywood. Agora, o cara é o dublê do ator Tom Ryder, que é um astro de blockbuster, mas algo que ninguém sabe é que o Colt vive um romance secreto com a cinegrafista Jodie, que tem o sonho de se tornar uma grande diretora de cinema. Acontece que o Tom está insatisfeito com uma das cenas gravadas pelo Colt, porque de acordo com o ator, o dublê está mostrando muito o rosto dele, e aquilo poderia ser ruim para a imagem do cara, mas todos sabem que aquilo era apenas uma frescura do protagonista. Daí vemos que a cena a ser refeita era de uma queda a vários metros de altura. No entanto, aquilo era só mais uma segunda-feira para o Colt, a ponto de ele se preparar ao mesmo tempo que combina uma viagem com a Jodie. Quando chega a hora de refazer a cena, o dublê se prepara para colocar a mão na massa. O problema é que o equipamento de segurança falha na mesma hora, e o Colt despenca do alto do set em direção ao chão, e pronto, o filme acabou. Tô brincando galera, o Ryan Gosling foi de arrasta pra baixo nessa cena, afinal de contas, ele tinha algum dublê para fazer por ele. E brincadeiras à parte, o ator tinha medo de altura, e mesmo assim ele caiu de 45 metros nessa cena. Mas voltando ao filme, é claro que o Colt se estrupiou todo, e a sua última visão é da Jodie desesperada, enquanto ele era levado pelos enfermeiros diretamente ao centro cirúrgico. E depois dessa tragédia, 18 meses se passam, e o grande dublê de Hollywood agora era um Zé Ninguém. O Colt ainda se recupera do acidente que sofreu, mas aquilo foi praticamente o fim da sua carreira, pois agora o cara trabalha de manobrista em uma lanchonete, até que ele recebe uma ligação de uma velha conhecida, a produtora de filmes Gale, que logo faz uma proposta para o dublê. O problema é que o Tom simplesmente a deixou na mão no meio das gravações do novo longa de ação do estúdio, e como o Colt era um grande profissional e dublê do galã, a produtora o queria muito, e comenta que todos lamentam pelo acidente que o loiro sofreu, até mesmo o próprio Tom. A questão é que o cara sabia que aquilo era uma mentira, porque a única coisa que o ator fez foi mandar um emoji lamentando pelo que aconteceu. Daí o Colt recusa todos os pedidos de Gale, e a única coisa que o convence é quando a produtora diz que ele havia sido escolhido a dedo pela diretora, e descobrindo que se trata de Jodie, é claro que o Colt aceita na mesma hora o papel, mas dá pra notar que o cara ainda está inseguro com isso. Ao anoitecer, o loiro está de volta ao seu trabalho de manobrista, e quando se prepara para tirar o carro de um cliente do estacionamento, o riquinho acaba reconhecendo como o dublê do Tom. Só que ao pará-lo, o sujeito não o admira, e sim zoa o seu acidente, a ponto de falar para a própria namorada que aquele foi o maior fracasso que ele viu em sua vida. Depois de ser menosprezado pelo babaca, Colt ainda acha o possante do maluco, e naquele momento ele se anima com a ideia de voltar a ser um dublê, e decide dar uma de Toretto com o carro, indo a milhão até o idiota. O Colt faz o sujeito se desesperar e admitir que o automóvel era alugado, ou seja, a marra de gostosão ia por água abaixo. No dia seguinte, o Colt chegou até Sydney, onde estão sendo feitas filmagens do filme, e mesmo procurando por Jodie, o dublê não a acha, até reencontrar o Dan, um velho colega dos filmes de ação. Aí os dois dirigem até o set de filmagens, que está alojado na praia próxima dali. Nesse momento, o Colt pega na areia, e ele nota que a densidade dela não é boa, e até dá a ideia de esperarem a maré subir para condensar a areia e assim dar uma consistência melhor. Até que o Dan nota na hora que o dublê está tentando dar uma desculpa por pura insegurança de fazer aquela cena, e com isso ele encoraja o cara até ele aceitar entrar no carro. Então vemos que a Jodie está quase enlouquecendo por estar atolada de funções. Afinal de contas, a produção de todo o filme está sob a sua responsabilidade, e agora é hora de rodar uma cena de perseguição na praia, onde um dos carros iria acabar capotando, e sem perceber a presença do Colt, a diretora entra em um carro que seria usado para gravar o automóvel que o dublê iria dirigir. Dessa forma, a cena começa, e a Jodie está gravando, até que ela pede para o dublê se aproximar um pouco mais da câmera. Porém, o Colt sabe que aquilo não daria certo, justamente pela areia estar fazendo o carro saltar a cada acelerada, e ele prova que está certo ao acabar batendo em uma das câmeras. No entanto, eles continuam a gravação, até que o carro do dublê capota até dar PT. Felizmente, aquele era o plano da produção, e o Dan, juntamente da sua equipe, correm para resgatar o Colt, que se sai bem logo na sua primeira cena. E a única que não se sente satisfeita com aquilo era a Jodie, que não sabia que o seu dublê era o seu ex-namorado, que simplesmente sumiu há um ano, para agora voltar do nada. Os dois sacam que aquilo era obra da Gale, e ao se afastarem para conversar, a Jodie está estressada, pois no fim das contas, ela não havia concordado em contratar o Colt. E para piorar, ele acabou quebrando uma das câmeras mais importantes do set, e a diretora encerra o papo deixando claro para o Dan que não queria trabalhar com o loiro. Só que pro azar dela, o único dublê que eles tinham era o Colt. Desse jeito, a Jodie é obrigada a aceitá-lo no set de filmagens. Então as gravações continuam, e a cena de agora é no meio de uma guerra espacial, onde o Colt atua como um personagem que está pegando fogo e colidindo contra uma grande rocha. Só que a primeira tomada havia dado errado, e aí a Jodie manda que refaçam. A confusão é que mesmo que o Colt refaça a cena diversas vezes e corretamente, a diretora insiste em mandá-lo repetir. Afinal, para ela era bom ver o seu ex queimando e se quebrando diversas vezes. Então, como o dublê não conhecia o roteiro do filme, a Jodie explica que se trata de um cowboy espacial que vivia um caso intenso com uma alienígena, mas que acaba sumindo sem dar notícia alguma para a personagem. Com isso, o cowboy permaneceu sumido. E em paralelo, a mulher continuou a sua vida e teve outras experiências de relacionamentos. E é visível que aquilo era uma indireta sobre o envolvimento que Colt e Jodie tiveram. E todo o set de filmagens para e nota o climão que se formou entre o dublê e a diretora. Para piorar ainda mais, a mulher questiona o loiro sobre o que o cowboy poderia falar ao revelar
ver a sua namorada. Mas aquilo, obviamente, era a Jory querendo saber quais seriam as desculpas que o coach daria. E nesse momento, o cara começa a falar que o protagonista do filme provavelmente passou muito tempo pensando no que dizer, e o seu erro foi ter demorado demais para criar alguma desculpa. Inclusive, o coach pergunta se alguém na produção já havia passado por algo daquele jeito, e quando um dos figurantes pede o megafone para responder, o sujeito fala que passou por isso depois de ter se apaixonado pela própria cunhada, e é claro que todo mundo fica desacreditado ouvindo esse absurdo. Continuando com seu discurso, o coach retruca que se o cowboy pudesse dizer algo, seria que se sente arrependido do que havia acontecido, e se possível, deseja ter mais uma chance para se redimir, e como resposta, a Jory manda que eles rodem aquela cena mais uma vez. Um tempo depois, o coach vai até o camarim de Gale, e lá ele conversa com a produtora sobre como a Jory com certeza não queria no set, ou seja, a mulher havia mentido sobre a diretora, mas ela logo revela que o chamou para algo além do filme. A grande questão deles é que o Tom acabou sumindo depois de ter se envolvido com as pessoas erradas, e a coisa mais responsável a se fazer seria chamar a polícia. Porém, se ela fizesse isso, os financiadores do filme iriam descobrir que o orçamento da produção foi estourado, ou seja, a Gale precisa que o coach vá atrás do ator para descobrir o que é que aconteceu. É claro que o dublê acha aquilo uma loucura. No entanto, a produtora revela que se ela procurasse as autoridades, o filme que a Jory tanto se esforçou para dirigir iria por água abaixo. E para completar, a Gale revela que as lições do longa que ela produziu é que capotando carros, sendo explodido e finalizado, as pessoas poderiam se erguer e continuar a vida, mesmo que não tivessem fé. Após todo esse discurso motivacional que usou o amor do coach como moeda de troca, o cara acaba aceitando entrar naquele esquema, e para ir até o loft do Tom, ele usa o carro da produção. Porém, antes de sair, o dublê acaba vendo a Jory de longe, e assim relembrando de todos os seus momentos juntos, e enquanto ele escuta Taylor Swift apenas para sofrer ainda mais, a diretora aparece para conversar. No entanto, é claro que o coach tenta disfarçar o choro, e no momento que a Jory entra no carro para conversarem, eles se perdoam e se dão mais uma chance, mas como colegas de trabalho, que fariam o melhor pela produção do filme. Então, o coach chega ao loft do Tom, e enquanto invadia ele com as suas habilidades de dublê, o loiro ensaia a maneira com que falaria com o ator. No entanto, como o babaca não aparecia para atender a porta, o cara simplesmente ia entrando e chamando pelo galã, que parecia estar fora dali. Então o coach se aproveita e explora o loft, que é repleto de post-its e lembranças sobre filmes em que o Tom atuou. E quando o dublê para e prepara um café, uma katana o interrompia. Uma mulher começa a golpeá-lo sem parar, e como um bom dublê, o coach esquiva de cada ataque, e começa a fugir da doidona pelo loft. E nesse momento ele a reconhece, porque ela foi protagonista em um dos filmes do Tom. E ao conseguir desarmá-la, o coach descobre que aquela katana era mais falsa que uma nota de R$3. Assim, os dois começam a conversar, e o nome dela é Iggy Star, a namorada de Tom. E nem ela sabe onde foi que o ator se enfiou. Mas se o coach quisesse encontrá-lo, poderia tentar em uma das boates que o galã frequenta. Só que se a ideia fosse ir até lá, o dublê deveria se vestir melhor. Afinal, ele teria que encontrar com Donnie, um vendedor de paradinhas, se é que vocês me entendem. Ouvindo isso, o coach veste uma roupa de Tom e vai ao encontro do careca. E chegando na festa, todos o confundem com o próprio ator. E em seguida ele se encontra com o Donnie, que no lugar de simplesmente revelar o que aconteceu com o galã, decide puxar assunto sobre a profissão de dublê, com o objetivo de apenas distrair o coach, que é praticamente forçado a beber um drink. O problema é que a bebida está batizada, e a visão do cara começa a ficar turva a ponto dele enxergar tudo de uma maneira distorcida. E nesse momento, o Donnie manda seus capangas capturarem o coach, que prova ser bom de briga e começa a derrubar cada um dos homens. Vendo isso, o careca decide fugir da festa. E mesmo sendo perseguido pelo loiro, o Donnie consegue entrar num táxi. Então, o coach tem a brilhante ideia de usar as suas habilidades para parar o carro. Daí ele simplesmente se joga na frente do automóvel e acaba sendo atropelado. Então essa ideia estúpida dá certo, e mesmo ferido, o dublê se levanta para interrogar o Donnie, que revela que o ator fica em um hotel, e para falar com ele, o coach precisaria falar com o Kevin, o segurança do galã. Chegando lá, o dublê precisa pedir uma cesta de frutas, afinal aquele era o código para encontrá-lo. A única dificuldade é que os efeitos do negocinho que o cara tomou só passariam depois que ele parasse de enxergar unicórnios, e o detalhe é que havia um justamente atrás dele. Acompanhado do seu mascote imaginário, o coach chega até o tal hotel, e enquanto está loucão, o dublê tenta usar o código com a recepcionista, mas ela não entendia nada, e o papo acaba sendo interrompido quando o Jory aparece ali, pois a produção tinha uma reunião no hotel para discutirem o terceiro ato do filme. Ela obviamente nota que o dublê está loucão e ferido, mas a Gale a leva para a reunião, e impede que a diretora converse com o coach, que logo é atendido pela recepcionista, que saca o código da cesta de frutas. Assim, o dublê tenta entrar no quarto do Tom, no entanto, o cartão não libera o acesso, e mesmo tentando pela segunda vez, não era possível acessar o cômodo, então o coach simplesmente arromba a porta. E nessa hora, a Jory acaba ligando pedindo opiniões do dublê sobre o terceiro ato do filme, porque os produtores gostariam que no final, a força do amor vencesse a ameaça, ou seja, um claro clichê. Daí a ideia da diretora é que quando os amantes fossem retratados, houvesse uma divisão na tela, assim como acontece justamente entre eles nessa cena. E enquanto o coach não entende o porquê da divisão e sugere que Jory não insira essa ideia, a diretora ainda insiste nela, para ressaltar ainda mais o contraste entre os personagens. Ou seja, uma clara referência ao relacionamento dos dois novamente. Conforme os dois conversam, eles falam metáforas sobre o relacionamento mal resolvido sem nem perceberem, até que a Jory desliga por ter tido uma nova ideia, e em seguida vemos que coach entra no banheiro e acaba achando um cara finalizado lá dentro, e por desespero ele acaba saindo do hotel e ligando para a Gale,
avisando que iria denunciar para a polícia o fato de haver um corpo lá. E quando a produtora insiste que o dublê não faça aquilo, um policial aparece justamente para falar sobre o fato do Colt ter estacionado o carro em uma área proibida. Aproveitando isso, o dublê acaba pedindo ajuda dos gerentes, só que quando voltam para o quarto, o corpo já não estava mais lá. No dia seguinte, o Colt se reencontra com a Jodie no set, e a diretora o agradece por ter iluminado a mente dela, porque agora ela gostaria de fazer uma cena de ação que simboliza bem o fato de que o cowboy faria de tudo pelo seu amor. E para a mulher, o dublê voltou justamente na hora certa, já que com ele a produção não precisaria mais de Tom, que não servia para nada além de ter o seu rosto bonito estampado. E enquanto a Jodie fala sobre todos os seus planos para essa cena, que poderia fazer do filme um sucesso enorme, dá pra ver que o Colt ainda se sente atormentado pelo que viu na noite passada, só que mesmo assim ele está empenhado em apoiar a diretora nessa sequência de ação. Então eles começam encenando a grande cena de guerra, e o trabalho em equipe da Jodie com o Colt é exemplar, porque conforme gravam, dá pra ver o quão bons os dois são enquanto estão juntos. E no fim das gravações, o Jodie informa ao dublê que tudo havia dado certo, e como eles iriam comemorar o sucesso da filmagem em um karaokê, ela decide chamá-lo para acompanhá-la e ele aceita. Logo depois, a Gale vai até o Colt com a passagem dele de volta já comprada, e um carro pronto para levá-lo ao aeroporto, e a produtora fica desesperada com o fato do dublê ter achado o Tom finalizado na banheira do hotel, até que ele vê de longe a jovem Alma falando sobre ter que cuidar dos cachorros do Tom. Dessa forma, ele a segue e reencontra John Claude, um dos cachorros do ator que só atende em francês, e Colt aproveita para acompanhá-la até a creche em que os cachorros ficariam. Aí a Alma acaba comentando que a última vez em que viu o Tom, ele estava bem louco brincando de luta com o Henry, um dos dublês dele, e no dia seguinte, Gale ligou desesperadamente para a menina, mandando ela recuperar o celular do ator, e como o smartphone ficou com a Alma, Colt o pede para a moça, que primeiro se aproveita do caso do dublê com a diretora, para que ela fosse mencionada nos créditos como produtora executiva, e quando o dublê diz que faria o possível para ajudá-la, a menina se prepara para entregar o celular, até que Dressler aparece os derrubando e a sequestrando. Os bandidos estão disfarçados de garis, então o Colt chama o John Claude para acompanhá-los, e eles começam a perseguir o caminhão de lixo. E pessoal, um detalhe é que grande parte das cenas de ação, na verdade, são remakes da série clássica chamada The Fall Guy, do ano de 1981. O filme foi baseado na obra, que foi sucesso, e durou 5 temporadas. Quando o dublê consegue encostar no caminhão, ele manda que o John Claude pule para atacar um dos inimigos que estão com a Alma, e o cachorro já impede que o cara tenha filhos nessa e na próxima vida. Já o Colt enfrenta o Dressler na caçamba do caminhão de lixo, e os dois ficam disputando para ver quem ficaria com o celular do Tom. Conforme a luta se estende por toda a cidade, o dublê enfrenta o Ruivo e consegue despistá-lo, no momento que a caçamba do caminhão de lixo descarrilha, e com a ajuda do John Claude, a Alma consegue derrubar o outro sujeito e tomar controle do automóvel. Porém, ao brecar, o Colt sai voando, só que vivo e com o celular em mãos. Assim, ele e John Claude correm até o karaokê. Em paralelo, vemos toda a produção do filme curtindo. Já a Jodie fica preocupada com o fato do dublê não aparecer, e as suas esperanças acabam de vez no momento em que a Gale aparece, revelando que havia mandado o Colt de volta para os Estados Unidos. Ouvindo isso, a diretora acaba se entristecendo por ter sido deixada mais uma vez pelo seu ex. E para afogar as mágoas, ela decide começar a cantar. No momento em que Jodie vai embora, Colt chega completamente atrasado, comentando que pegou o celular de Tom, e que o ator se envolveu com pessoas perigosas. E para conseguir descobrir o que aconteceu, ele precisaria desbloquear aquele celular, o dando a ideia de até pedirem ajuda a Venti, que era especialista em tecnologia. Mas o smartphone daquele era tão seguro que demoraria 3 dias. E como eles não tinham todo esse tempo, o cara dá a ideia de procurarem a senha entre os centenas de post-its que o Tom anota em seu quarto. Com essa ideia em mente, eles vão ao loft do cara, e com a ajuda de John Claude, o trio começa a vasculhar as coisas do Tom, até que o Dan encontra a senha do celular na geladeira do ator. E conforme vão desbloqueando as mídias do celular, a dupla acaba descobrindo que naquele hotel em que o Henry foi encontrado, o ator estava muito doido e queria provar que fazia as próprias cenas. E ao sair na mão com o Henry, que é um dos seus dublês, ele acabou finalizando o cara sem querer, e por conta disso acabou deixando o presunto dele na banheira do hotel. Porém, o grande problema é que quem entra na casa era o Dressler e seus capangas. Em paralelo, o Dan e o Colt assistem ao noticiário que reporta a informação de que o corpo do Henry foi encontrado, mostrando as filmagens do dublê saindo do hotel, e por isso a polícia o procura como o principal suspeito do crime. E ao verem isso, o parceiro do dublê comenta que se isso fosse um filme de ação, agora é o momento em que o cerco começa a fechar para o mocinho. Então o Dan e o Colt começam a enfrentar os inimigos com os itens que tinha no loft do Tom. E o cara é bom de briga, porque ele usa técnicas marciais que usou em outros filmes, como a do Soldado Bourne para derrubar os adversários. E conforme a dupla consegue superar os capangas, os dois acabam sendo caçados pelo Dressler, que atingiu o celular do Tom com uma chumbada. Porém, o Dan e o Colt logo se juntam e vencem o Ruivo, que acaba sendo rendido. E quando o parceiro do dublê pega a arma do babaca para ver se ainda havia inimigos do lado de fora, o loiro usa uma pistola para manter o Dressler parado. O problema é que o dublê logo é desarmado, e o Ruivo descarrega a arma no peito dele. E ao finalizar o Colt, ele faz uma ligação para reportar que o cara foi eliminado. Só que para o azar dele, aquela era uma bala de festim. E aí vem mais um problema, galera, porque as balas de festim nessa cena não fizeram nada no Colt, sendo que mesmo sendo munições meio que falsas, elas podem ser perigosas usadas a 2 metros de distância, ou seja, era pro nosso protagonista estar parecendo uma peneira. Mas continuando, essa foi a deixa para que o Colt começasse a fugir, e ao ver que havia mais capangas disparando contra o loft, o dublê não vê escolha a não ser pular da cobertura, apenas para cair em uma lancha. E nela, o Colt acaba encontrando Tom, que
que está vivíssimo e mais babaca do que o normal. Depois de um tempo, vemos que o Tom e os seus capangas começaram a torturar o coach, que está com a lataria bem judiada depois de ter apanhado, e tudo isso para que ele revelasse onde deixou o celular do Atora. E nesse momento, descobrimos que tudo que aconteceu foi por conta do ego do babaca, que era responsável pelo acidente do coach, porque ao achar que o ator queria substituí-lo, o idiota simplesmente apertou o botão que soltava o equipamento de segurança do dublê, que acabou caindo de 45 metros de altura. Para piorar, ele ainda ameaça outras pessoas que não eram tão resistentes quanto o coach, como o Dan e a Jory, e nesse momento, o loiro consegue falar que o Dressler acabou destruindo o smartphone com um disparo, ou seja, o plano do Tom era atrapalhado, porque após ter finalizado o Henry, ele ligou para a Gale, que deu a ideia de colocar o presunto no gelo para que o cheiro não chamasse atenção. Daí a estratégia seria trazer o coach de volta para o set, e usar o seu rosto em uma deepfake, que modificaria o rosto do Tom no vídeo em que finalizou o Henry. Então, o coach voltar foi apenas para criar um álibi para o Tom e incriminar o dublê. E o último passo do plano era fazer com que o loiro se finalizasse, para assim encerrar o caso. Então, os capangas do ator começam a jogar gasolina no coach, que acidentalmente acaba dando umas goladas das boas no combustível. Porém, quando o Dressler está prestes a colocar fogo no dublê, ele consegue cuspir na chama, o que faz o ruivo explodir. E essa foi a distração perfeita para que o coach conseguisse correr para uma das lanchas que estão ali, e começasse uma fuga dos bandidos, que começam a meter chumbo no cara. No meio do tiroteio, coach nota que não havia saída por aquela direção, então ele dá meia volta e usa o porto como rampa para despistar os bandidos, o que dá brecha para que ele ligasse para Jory. Em paralelo, a diretora vê o filme praticamente concluído, e nem percebeu as mensagens que o coach havia enviado a ela quando estava no loft do Tom. E no fim da sessão, Gale aparecia para distraí-la e contar que o dublê era o principal suspeito pelo que aconteceu com o Henry. Ouvindo aquilo, a Jory fica ainda mais desnorteada e duvida que o dublê tenha feito algo assim, afinal ele tinha medo até de barata. E conforme pressiona a produtora, a Gale acaba revelando que o coach não tinha embarcado no avião, e nesse momento a diretora anota as mensagens, porém a sacana acaba derrubando o smartphone bem no refrigerante. E depois de pedir um tempo para a Gale, Jory espera o retorno do coach, que liga e começa a falar para a diretora sobre o fato dos dublês sempre falarem que estão bem, porque no fim das contas, isso era praticamente parte do seu treinamento. O problema é que desde o seu acidente, nada estava bem para ele. Após a sua queda, o coach se sentiu inútil e percebeu que não era invencível, que havia perdido o que o tornava especial, e dessa maneira ele sentiu que não tinha mais a sua característica que fez a Jory amá-lo. O dublê deixa claro que todas as suas cenas machucam, só que a pior parte foi ter perdido a diretora e a si mesmo. No entanto, no meio dessa confissão, os bandidos estão fuzilando a lancha, que já está em chamas por conta da manobra que o coach havia feito. Acontece que não havia mais tempo para continuarem o papo, porque o loiro bate a lancha e ela acaba explodindo, até que pouco tempo depois, a Gale liga para a Jory dando a notícia que seu amado tinha entrado para a equipe de natação do Vasco. Em outro lugar, o Dan escapou com o John Claude, e o cara também tenta falar com o parceiro. No entanto, é claro que o dublê não respondia, e no dia seguinte, vemos que é ele que é procurado pelo Dressler no set de filmagens. Porém, o parceiro do coach consegue se disfarçar entre os membros da produção. Em paralelo, a Jory segue revendo as imagens do acidente em que o dublê supostamente foi de base, e nesse momento, um figurante vestido de alienígena entra no seu trailer, e quando tenta surpreender a diretora, a mulher começa a dar um cacete no coitado que não consegue nem se explicar, e antes que pudesse finalizá-lo, ela percebe que aquele era o coach. Então o dublê explica sobre tudo o que aconteceu, e se reconcilia com seu amor de uma vez por todas, e ela insiste em ajudá-lo a sair do país para que consigam salvá-lo. Mas o coach não queria atrapalhá-la no filme que poderia fazer a sua carreira como diretora decolar. Só que o papo é interrompido quando a Gale aparece para vê-la, e antes que o dublê se escondesse, ele revela que a produtora se envolveu na falcatrua. Desse jeito, a Jory a atende e finge não saber nada, e nessa hora a produtora fala que o Tom está de volta, mas eles precisam refazer o terceiro ato, já que o inútil do ator não presta para fazer algumas cenas que somente o coach conseguiria. Para piorar, Gale insistia para que a Jory saísse da produção e deixasse ela dirigir o terceiro ato do filme, só que a diretora não desistiria tão fácil assim, e deixa claro que ela encerraria o seu longa. Isso acaba convencendo a produtora. Agora, o plano do casal é forçar o Tom a confessar seus crimes no meio das filmagens, e eles rapidamente bolam um plano. Na sequência, vemos o ator retomando seu papel no filme, e até se emocionando com a própria atuação. Aí a Jory aparece para chamá-lo, porque eles precisam gravar uma cena dentro do carro, e mesmo o Tom falando que dirigir o deixa enjoado, a diretora deixa claro que ele só precisaria ficar dentro do automóvel, porque eles usariam um fundo azul para criar a cena dele dirigindo. Então, conforme o Tom começa a atuar, o coach acaba entrando no carro e instalando o volante, e assim o dublê começa a dirigir para colocarem um grande plano em ação, e até a Gale é surpreendida com a ideia da Jory. Nesse meio tempo, vemos que Dani e a equipe de pirotecnia espalharam explosivos por todo o set de filmagens, porque assim que o Dressler e sua equipe começam a perseguir o loiro, o pessoal da produção aciona as bombas de fumaça, que atrapalham a visão dos capangas, que logo passam por cima dos detonadores, que os capotam. E para piorar, o Danny estaciona um automóvel bem no caminho do ruivo. Com isso, a produção se dividia entre capangas de Tom e os parceiros do coach, que começam uma briga generalizada, e o Danny enfrenta o Dressler numa luta equilibrada. Só que no momento em que o colega do dublê tem vantagem, o esperto enganchou o ruivo em um guindaste, o que o faz ficar pendurado. O problema é que ainda assim ele conseguia chamar o helicóptero para o Tom e Gale. Essa era a brecha para que o coach continuasse com seu plano, que era saltar em uma rampa com dezenas de metros. E no meio do caminho, o dublê começa a fazer algumas perguntas para o Tom, sobre os crimes e as conspirações que ele havia tramado, além de fazê-lo sempre repetir seu nome completo. E é claro que o ator imbecil
imbecil se incrimina. E para piorar, ele quase se borra com o coach dirigindo a milhão. E tem uma coisa aqui, galera. Nessa parte, o dublê deixa bem claro que o salto que eles fariam poderia finalizar ambos, o que é um baita problema, porque essa confissão feita pelo Tom é por conta da coação. E eu não tô falando que o babaca é inocente, é porque o ator está confessando por estar sendo ameaçado, e isso não é aceito em tribunais. Mas continuando, o galã se confessa para em seguida o coach fazer o salto perfeito com o carro, e é claro que ele sai encapotando por aí. Só que do outro lado do set, a Gale corre para recolher as gravações de áudio do microfone do Tom, pois ele havia contado toda a verdade sobre o esquema. Com uma arma, ela ameaça o técnico de som, até que a Jodie aparece para impedi-la, e ao vê-la, a produtora tenta convencê-la a se juntar a eles, mas no momento em que a diretora deixa claro que não faria isso, Gale diz que só gostou dela por ser influenciável. Ouvindo isso, a Jodie dá um cruzado do popó na produtora, que é ajudada por mais capangas dela. E antes que eles acabassem com a diretora, Jean-Claude aparecia para ajudá-la a derrubar os bandidos. Porém, essa era a brecha para que a Gale fosse até o Tom, que correu com ela até o helicóptero. Dessa forma, os dois começam a voar. No entanto, Jodie e Coach começam a persegui-los, e a ideia do dublê é que a diretora use o tripé da câmera para elevá-lo o suficiente até que seja possível pular na direção do helicóptero. E antes de colocar esse plano louco em prática, o loiro chama sua amada de novo para um passeio na praia. Na sequência, o Coach consegue chegar ao helicóptero, e ele começa um 2 contra 1, onde ao mesmo tempo que tenta recuperar o gravador de áudio, o dublê é obrigado a bater em Tom e sair da mira da Gale, que queria finalizá-lo com a sua arma. Entre saltos pelos prédios do helicóptero e várias situações que com certeza fariam o dublê ir de arrasta, ele consegue recuperar o gravador de uma vez por todas. Naquele momento, o ator tem a chance de meter o chumbo em Coach. O problema é que o loiro foi seu maior dublê e não poderia fazer isso com ele. E ao entregar a arma para Gale, a produtora tem o cara em sua mira, até que o loiro simplesmente pula do helicóptero. Vendo o que está acontecendo, Dan mandou a sua equipe de dublês pegarem um colchão inflável para posicionarem logo abaixo da aeronave. E essa foi a oportunidade perfeita para que o Coach saltasse e caísse são e salvo. Logo após ganharem essa verdadeira guerra, vemos que a Jodie ia até seu amado, e eles ficam juntos mais uma vez. No fim, a diretora conseguiu concluir o seu filme de ação de cowboy e amores espaciais. E agora, o protagonista era o Jason Momoa, e a produtora executiva era a Alma. Em seguida, vemos que Jodie, Cody e Jean-Claude ficaram juntos, dignos de um final de filme. E galera, deixa eu dar um recado aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas esse aqui não é meu único canal no YouTube. Afinal, meu objetivo é derrotar o YouTube, no bom sentido é claro. Além do Resumindo Filmes, eu tenho mais 3 canais ativos aqui, com vídeos novos toda semana. Um deles é o Derrotando Filmes. Lá eu falo sobre diversos filmes, e mostro como derrotar e sobreviver a vários tipos de situações, e também as burrices que os personagens cometem. Também tem o Abismo do Medo, onde abordamos diversos temas perturbadores e bizarros, até mesmo mistérios que nunca foram resolvidos, como o desaparecimento de pessoas. E por último tem o Sombras Criminais. Nesse canal nós falamos sobre True Crime, ou seja, casos criminais, detalhando toda a história de cada caso, para mostrar como a mente humana pode realmente ser perversa. Então pra quem gostar eu vou deixar os canais aqui no card e também no comentário fixado. Fala galera, você acha que esse filme ajudou os dublês a serem mais reconhecidos? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.